No ar, pela TV CPAD, mais uma edição de seu programa Teologia em Foco. O nosso entrevistado de hoje é pastor presidente da Assembleia de Deus do Aribiri, em Vila Velha, Espírito Santo, e primeiro vice-presidente do Conselho Administrativo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Seja muito bem-vindo, pastor Kemuel Sotero. Irmão Gilberto, toda a equipe na estrutura desta gravação e transmissão, irmãos e irmãs, internautas e, por que não, a equipe CPAD no conjunto da nossa casa. A paz do Senhor e Deus os abençoe neste momento tão bom de relação, de entrevista, sobretudo de participação nobre de Deus. O foco de nossa entrevista de hoje é vida devocional. Vamos ao foco. Pastor Kemuel Sotero, o que biblicamente significa vida devocional, ou devocional especificamente? A palavra devocional é derivada de devoção, que no aspecto religioso e espiritual quer dizer alguém que se dedica com afeto, com fé e, sobretudo, com a alma. A palavra devocional, especificamente, não quer dizer que seja um item bíblico, mas pela Bíblia aprendemos a respeito desta realidade e desta atividade. E tomamos por base, por exemplo, a carta a Romanos, capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Consequentemente, um momento devocional também significa um culto que se presta pessoal ou coletivamente, em família ou em outros aspectos, ao nosso Deus. É o que podemos deduzir dessa palavra devocional aplicada à palavra de Deus. E quais são os elementos que compõem um devocional e qual a importância de cada um deles, pastor? Eu creio que isso aí é relativo, sem desmerecer a realidade. Nós, de acordo com a orientação familiar ou de igreja, na qual temos membresia desde quando envolvidos na obra do Senhor, compreendemos que os elementos básicos do devocional, primeiro, é um espírito pronto para estar interligado com o Espírito Santo através da realidade que somente neste universo espiritual pode ser operada. Os elementos, a palavra de Deus como elemento mais importante, a oração, o jejum e a consagração da vida, porque devocional, culto, qualquer aspecto que se dedica a Deus, se tiver uma vida dúbia ou de duplo procedimento, mundano e cristão, com certeza Deus não agrada e com certeza não recebe o devocional. Consequentemente, os elementos que compõem esse devocional é a vida de consagração ao Senhor, que não quer dizer uma vida autômata, mas uma vida que se exclui, que renuncia a quaisquer comprometimentos que não agrade a Deus, a palavra de Deus, a oração, o jejum e, por que não, um cântico louvando ao Senhor através de hinos. Basicamente, é o procedimento. Mas assim, o devocional, esses elementos do devocional têm um papel importante. Cada um deles exerce um papel importante. Nesse caso, o papel do jejum no quesito vida devocional, qual é, pastor? O jejum, ele é um procedimento, hoje talvez não muito conhecido por gerações de crentes. Não estou criticando e nem julgando, admito. Mas o jejum é algo que se faz com um propósito. Eu vou jejuar. Jejuar o que é? É se abster do alimento natural. E eu, quando declaro à igreja um jejum coletivo por algum motivo anunciado, eu também ensino que aqueles que têm remédios controlados pelas manhãs, remédio não é um alimento. É apenas uma participação de tratamento de saúde. Agora, a partir daí, qualquer alimento natural deve ser excluído
no momento em que se dedica ao jejum. Qual o tempo? É o tempo proporcional à capacidade de resistência física e mental daquele que está jejuando. Ah, mas eu desafio jejuar os 3 dias. Ninguém desafia ninguém em nada na obra de Deus. O jejum é espontâneo, quando coletivo orientado, e evidentemente a pessoa que está jejuando, ela pode resistir uma manhã, resistir uma tarde, uma noite, ou quando o aspecto que eu coloquei físico-mental possa lhe dar a capacidade do jejum. O importante do jejum é, repetindo, é a devoção, é a dedicação e, sobretudo, o objetivo no qual está sendo feito aquele jejum. É muito importante o jejum no aspecto devocional. O senhor citou há pouco, quando falou dos elementos que compõem o devocional, o senhor citou louvores. Onde é que entra aí, no caso, a harpa cristã, que é o hino oficial, ou melhor, que é o inário oficial das Assembleias de Deus? Hinos avulsos são interessantes, importantes, e alguns até são alheios a fundamentações doutrinárias ou, na verdade, cultuar ao Senhor. Agora, o nosso inário, a harpa cristã, que eu digo e é oficial das Assembleias de Deus do Brasil, ele tem uma série de hinos extraordinariamente compostos sob, entendo, a graça de Deus, a inspiração divina, que coincide nas suas letras com a Bíblia Sagrada nos argumentos doutrinários que nós professamos como assembleanos. Sobretudo, a qualidade da música. A qualidade da música também é muito importante para compreendermos que um hino não é um ritmo qualquer. A minha avaliação, um hino para Deus é algo que chama a alma para um momento de contrição, na suavidade da dedicação, na qualidade espiritual que está se procedendo. A melodia ela deve ser compatível com aquilo que a Deus agrada como um devocional, como um momento de adoração e louvor. E a associação, estudo da Bíblia e oração, ela se faz necessária para que se tenha um devocional de qualidade? A oração também ela requer um objetivo. Vamos orar. Orar pelos enfermos. Seu objetivo, a oração, citando ou não enfermos. Orar pela obra missionária, da mesma forma. Então, a oração, ela tem um objetivo. Sobretudo, ela deve sempre ter como princípio a glorificação ao Senhor e Salvador Jesus Cristo e se dirigir ao Pai através dele, Jesus Cristo, com fé, com convicção e não impondo ou não dando a ele datas, ou não dizendo como quer que ele responda, mas deixando para ele, e não pode ser diferente, conforme a sua vontade, a resposta daquela oração no seguimento que se fez. Ora, nós estamos em plena situação da epidemia, coisa terrível. Quando pensamos que vai acabar o momento, recrudesce tudo de novo. E o nosso presidente da CGADB, ele convocou nós, a Assembleia de Deus, para no horário da madrugada, que está específico, a partir das 3 da manhã, orarmos a favor do Brasil, para que o Senhor Deus tome controle da situação e para exterminar esta terrível ocasião que vivemos e lamentamos nessa ocasião, as muitas famílias das nossas igrejas ou outras famílias pela perda de seus entes queridos vitimados por esse coronavírus. Ora, então, essa convocação que nós estamos a ela submetidos, eu creio que todos compreendemos, todos estamos aceitando. É uma oração objetiva para os fins que estão objetivados. Então, a oração, ela tem a sua realidade, mas também tem um objetivo naquilo que se faz petição a Deus, ou naquilo que está glorificando, ou naquilo que está dando ação de graças, ou apenas um momento de contrição, debruçado perante ele no seu altar e entregando a sua vida, dizendo: Senhor, tu és tudo para mim, faça-se a tua vontade. E a associação da oração com a leitura e o estudo das Escrituras? Porque assim, oração
o entendimento que temos é falar com Deus. Isso é bem óbvio, bem lógico. E leitura da palavra é o entendimento de que é Deus nos respondendo, ou respondendo à oração que fizemos a Ele? É esse o entendimento, pastor? Veja bem, a forma como Deus responde lhe é peculiar. Nós não podemos dimensionar e nem estabelecer uma cartilha, passo termo, de como Deus vai responder a minha oração. Ele tem as suas condições, suas motivações e até o seu tempo. Ele pode até negar um pedido na oração. Ele pode até rejeitar a própria oração. A Bíblia nos fala isso. Então, a palavra de Deus por si só é a própria profecia, é o próprio oráculo divino para todos nós. É a nossa regra básica de fé, de comportamento e comprometimento a respeito do que ele nos revela pela palavra e nos requer de comportamento orientado pela palavra. Quanto à oração, a resposta é muito peculiar às condições, ao tempo e à vontade de Deus. Mas assim, considerar as Escrituras como, de fato, sendo resposta de Deus às nossas orações, é importante se observar que as respostas de Deus comumente estão alinhadas com o que diz as Escrituras, correto? Não há a menor dúvida. Quaisquer coisas da parte de Deus estarão sempre conjugadas naquilo que ele já revelou pelas Escrituras. O que vier de maneira externa, contrária, com certeza não é de Deus. Porque Deus não muda aquilo que ele falou. E a forma dele agir, falar, responder, enfim, interagir com os seus, está dentro da estrutura da palavra que ele mesmo inspirou. Ela é inerrante, ela é fiel e é verdadeira. Nós vamos para um breve intervalo, pastor, e já já nós voltamos com este bate-papo, com esta conversa sobre vida devocional. A você, amigo, irmão internauta, já já nós voltamos com a entrevista com o pastor Kemuel Sotero, falando a respeito de vida devocional. Já já estamos de volta. Descubra no segundo trimestre de 2021, lições bíblicas da CPAD, dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Conheça sobre o propósito dos dons, os dons de revelação e poder, o ministério de profeta, evangelista e pastor, a multiforme sabedoria de Deus e muito mais. Estude as Sagradas Escrituras com as lições bíblicas da CPAD. Neste trimestre, comentada pelo pastor, escritor e professor Elinaldo Renovato. E nas lições bíblicas de jovens, iremos fundo na carta de Paulo aos Coríntios. Veja sobre o caráter da pregação de Paulo, a imaturidade espiritual dos coríntios e entenda sobre o crescimento que Deus dá à sua igreja. Não perca este trimestre. Estude com as lições bíblicas da CPAD. Adquira em nossa loja virtual cpad.com.br ou visite uma de nossas lojas com toda a segurança. Teremos um grande prazer em recebê-los. À venda em todas as livrarias evangélicas do Brasil. E você ainda pode fazer seu pedido pelo telefone 0800 021 7373. CPAD, a editora da Escola Dominical. Conheça a Bíblia de Estudo Holman e surpreenda-se. Esta Bíblia foi projetada para que cada recurso esclarecedor esteja na mesma página com o texto bíblico ao qual se refere. Holman, uma Bíblia de estudo que oferece mais do que você espera e exatamente onde você espera. Mais um produto com a qualidade CPAD. Estamos de volta com o seu programa Teologia em Foco, entrevistando o pastor Kemuel Sotero, líder da Assembleia de Deus do Aribiri, em Vila Velha, Espírito Santo. Pastor Kemuel Sotero, existe um horário mais apropriado para a realização do devocional diário? O que o senhor sugere quanto à questão do quesito organização do tempo? Quanto ao horário e o tempo do devocional, fica a critério de cada um no seu pessoal ou coletivo, em família ou em outras realidades de relacionamentos. Agora, uma coisa é certa, e falo por experiência.
Nós, por vezes, num devocional, e agora entra o nosso aspecto mais apropriado, num devocional de pentecostais, por vezes, e pode acontecer, o Espírito Santo tomar aquele momento e aquilo que foi dentro da regularidade programada, pré-estabelecida, de tempo e horário, fica no domínio do Espírito Santo. E aí a coisa toma outra forma, outra dimensão. Algumas vezes, com certeza, posso falar testemunho pessoal disso, começamos a cantar o hino, ler a Bíblia, ora daquela maneira mais convencional, com fé, mas aquela forma convencional, e de repente o Espírito toma o indivíduo ou os que estão juntos naquele momento, e aí ele patrocina maravilhas gloriosas, até em profecias, quanto não visões. Ele sabe quando assim opera, por que opera e através de quem o faz. Então, repetindo, a questão do horário mais apropriado e também o tempo do devocional é peculiar às condições até de obrigações trabalhistas, familiares ou outras, e o tempo mais ocasional é quando em casa, com quietude, não fica olhando para o relógio e dizendo, eu tenho que fazer essas carreiras para sair. Não, não é assim. É um momento muito dedicado. Na verdade, é um culto pessoal ou coletivo em família ou com outros que estejam reunidos. E então, o que é que o senhor dá de orientação para que se organize o tempo? Porque a gente vê aí que a correria é muito grande, nós vivemos um ativismo absurdo, e aí a gente meio que argumenta, dizendo que não deu tempo e tal. O que é que o senhor orienta quanto a essa questão da organização do tempo? Olha, Deus nos dá 24 horas por dia no relógio que foi estabelecido na humanidade. Nessas 24 horas, é somente escolher 15 minutos, meia hora, ou quanto puder, dentro da orientação e argumentação dessa organização, porque será que 15 minutos ninguém encontra em 24 horas? Meia hora ninguém encontra em 24 horas? Aí, na verdade, é mais do que um relaxamento, é um desprezo. Então, é muito bom que as pessoas façam também na sua organização, como alguém que faça orçamento mensal. Ele tem X para o seu orçamento mensal e aplica aplica aqueles valores naquilo que ele tem responsabilidades, interesses ou aquisições. Ressalvar todas as proporções. O nosso tempo de 24 horas, nós dormimos, comemos, acordamos, tomamos café da manhã, vai para o trabalho, vai para a escola, estuda, aplica-se à faculdade, as matérias que os professores passaram, tudo se faz. E por que não conjugar o tempo dentro de um horário específico para dedicar o que é de melhor ao nosso Deus? Pastor, o senhor falou há pouco também que o devocional ele pode ser realizado no contexto familiar. Nesse caso aí, entra o culto doméstico? Perfeitamente. O culto doméstico também não passa de devocional, né? Eu falei aqui que o culto devocional, o devocional é o culto, e até apliquei Romanos 12, versículo 1, o culto racional, né? Um culto organizado, previsto, orientado, enfim, no objetivo de somente cultuar a Deus. E além do Senhor Jesus, quais outros personagens da Bíblia podem ser citados como exemplo de vida devocional ativa? Eu creio, a Bíblia não fala que esse ou aquele personagem dedicou-se a um devocional específico. Mas eu creio que a partir dos apóstolos, que estiveram com Jesus 3 anos, viram-no como se comportava e distribuía e se orientava na razão do tempo, diário e enfim. E há uma pergunta deles no capítulo 11, no Evangelho de Lucas, que muito chama atenção para esse momento. Eles não pediram a Jesus que os ensinasse a pregar, não pediu que os ensinasse a cantar, não pediu outra coisa envolvida com as atividades do próprio Jesus. Mas vejam bem, eles ensina-nos a orar. Quer dizer, eles observaram que Jesus tinha um tempo, um momento, uns instantes, mesmo que ocupado, não foi diferente, assim o fizesse. Consequentemente, compreendo
que os discípulos são uns grandes exemplos, se é o pedido aqui da pergunta, de personagens que aprenderam com Jesus e, quiçá, praticaram os seus devocionais. E daí, certeza, os que com eles foram aprendendo na razão de cada um. O apóstolo Paulo é um dos grandes exemplos. Ele dedicava, pregava, enfim, mas ele mesmo dizia, sem explicar que era um devocional, que dedicava momentos específicos para cultuar em devoção ao Senhor. Pastor Kemuel, o que o senhor considera como o maior ou os maiores inimigos de uma vida devocional ativa na atualidade? Sem ordem cronológica, mas de citações, eu acho que, primeiramente, é o relaxamento pessoal. Se a pessoa não tiver realmente imbuído de um propósito, nada fará senão por obrigação ou por determinação alheias, ou para agradar alheios naquele instante. Então, a primeira grande razão dessa desmotivação é o relaxamento pessoal. Isso é muito comum, infelizmente, não se pode negar. Isto é um fato. Depois, nós temos que considerar que as coisas dessa vida, que as pessoas se envolvem, por vezes o faz tão ocupados que não encontram mais um tempo e aí se acostuma, cai no vício. Quando tiver tempo, eu faço. E esse tempo, por vezes, nunca vem, ou quando vem, é quando, ocasionalmente, ele se dedica até para dar uma satisfação. Outro detalhe muito grande é quando as pessoas se preocupam muito com as coisas pessoais e esquecem-se das coisas de Deus, que deve ser a prioridade, né? As coisas de Deus, a começar da devoção, estamos repetindo, ela é tão importante quanto respirar. Quando eu me lembro, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz, em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, e por aí vai o salmista. Ora, o salmista está dizendo, eu tenho as minhas obrigações, os meus deveres, as minhas ocupações, enfim, meus interesses. Agora, ele é minha prioridade. Quando nós deixamos Deus no plano secundário, ou relaxadamente quando puder, aí o devocional deixa de ser alguma coisa importante e essas peculiaridades se tornam obstáculos como inimigos de uma vida devocional para quem quer que seja. O senhor então vê que o texto registrado pelo evangelista João, que cita o encontro de Jesus com Maria e Marta na casa delas, quando Marta está assoberbada, cheia de atividades, Maria, enquanto Marta está assoberbada, cheia de atividades, Maria está lá aos pés de Jesus, ouvindo. Até que Marta fica preocupada, na verdade inquieta com a situação, e diz ao Senhor para mandar Maria fazer alguma coisa. E Jesus vai e diz que Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe seria tirada. Ali foi uma espécie de devocional e tem a ver com esses inimigos do devocional ser essas muitas ocupações? Maria e Marta, ambas, com certeza, com as suas obrigações e ocupações. Mas, naquele momento, uma delas preferiu abdicar daquilo que se lhe impunha, o tempo e a obrigação, e foi aos pés de Jesus. Não deixa de ser um exemplo de devocional. Ok, pastor Kemuel, nós vamos para mais um breve intervalo e já já nós voltaremos com Teologia em Foco. A você, amigo, irmão internauta, aguarde um pouquinho que já já nós voltaremos com mais um bloco do programa Teologia em Foco de hoje. Vivemos uma onda de ataques ao movimento pentecostal e a fé de muitos tem se esfriado. É chegada a hora de clamarmos por um avivamento para nosso tempo. A promessa é para vós e vossos filhos. Uma campanha nacional pela busca do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais. Acesse campanhaapromessa.com.br. Uma realização CGADB e CPAD.
Programa Teologia em Foco de volta. E hoje nós entrevistamos o pastor Kemuel Sotero. Ele é primeiro vice-presidente do Conselho Administrativo da CPAD. Nós estamos falando a respeito de vida devocional. Pastor Kemuel, por que a questão devocional do crente é tão importante para a vida dele nos dias de hoje? Por que é tão importante ter uma vida devocional ativa, fervente, na prática? Hinos, palavra de Deus, oração, no caso jejum, são elementos que, de natureza espiritual, como pregamos, alimentam a alma, fortalecem o espírito, ilumina o entendimento e traz ânimo para viver. Viver para Deus, viver para suas obrigações e para sua família. O crente, mesmo nas situações adversas, quando dedicado de alguma forma, mínima que seja, e no caso devocional, dedicar sua vida a Deus, ele é fortalecido pela fé. Ele tem uma vida feliz. Ele não é igual àqueles que no deserto, embora Deus os abençoando, os alimentando, cuidando, enfim, como sabemos, mas murmuravam. Vivemos uma época, disse recentemente na igreja pregando, que todo mundo reclama de alguma coisa. É um espírito de murmuração que dominou, sempre houve murmurações e reclamações. Mas nesse tempo recente, nunca nós observamos tanta reclamação. Pais reclamam de filhos e vice-versa. Marido reclama de mulher e vice-versa. Membros reclamam do pastor. Pastores reclamam entre si. É uma terrível confusão que se apronta no terreno das murmurações. Mas o crente alimentado pela palavra de Deus, o crente que tem a sua alma alimentada com saúde espiritual, ele se esquiva. Ele até nem gosta de ouvir reclamações ou murmurações. Pelo contrário, as repreende quando oportunamente lhe for o caso. Agora, quando o devocional torna-se importante, na dimensão qual seja, o crente ele é também um exemplo de paciência, um exemplo de passividade, um exemplo de testemunho de crente. E, acima de tudo, um exemplo de quem pode falar, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O altar do crente, ele deve estar sempre pronto e com fogo aceso. O fogo arderá continuamente. E quando pentecostal, então, aí que essa mensagem deve ser bem recrudescida. Porque altar para o Senhor é a vida pessoal dedicada a Ele. E no caso do devocional, a importância de sempre esse altar está sendo reabastecido com as coisas espirituais, com a vida devocional e com a graça de Deus. Agora o senhor me fez lembrar da campanha A Promessa, lançada pela CGADB, com o propósito, com a proposta de buscarmos o batismo do Espírito Santo de 110 mil novos crentes até o meio do ano. Gostaria que o senhor falasse, assim, a vida devocional, nesse caso, é fator determinante quanto a essa questão da busca pelo batismo do Espírito Santo? Olha, irmão Edilberto, veio em bom tempo esta campanha nacional A Promessa. As igrejas, e modéstia à parte, a nossa igreja do Aribiri está inserida neste programa nacional, as igrejas cujos pastores orientaram, incentivam e até investem nesse aspecto, elas terão resultados benéficos. E o pentecostalismo não deve ser motivo de ocasião ou de algum período. Deve ser algo de constância na mente dos nossos pastores, na membresia das nossas igrejas e no incentivo às novas gerações, quer de novos convertidos ou daqueles que, como filhos de crentes, crescem nas nossas igrejas. A campanha
a promessa, também é um grande motivo para os devocionais. Grande motivo. Quem não é baseado no Espírito Santo, pedir, insistir, rogar. Se vale o testemunho, quando eu ainda não baseado no Espírito Santo, eu até me sentia quase em desespero. Por que eu não falo línguas? Via o povo falar, ouvia a igreja alegre as línguas estranhas, enfim. E eu? Até que um dia na vigília, eu fui baseado no Espírito Santo. E posso dizer, coisa gloriosa. Agora, essa campanha nacional, ela tem um fator preponderante para a Assembleia de Deus no Brasil, porque já há muitas das nossas gerações nas igrejas que não estão buscando batismo. Na verdade, não diz mais nem aleluia nos cultos. Não diz mais nem glória a Deus nos cultos. São mais voltados para o entretenimento, para os mensageiros que só pregam agora autoestima, só prega agora triunfalismo, só prega agora Deus é obrigado a responder o que ele quer. Meu Deus do céu, quanta heresia e quanto afastamento do que é preponderantemente as razões do nosso pentecostalismo. O nosso pentecostalismo, ele é saudável, ele é puro, ele é bíblico. Como disse o comentarista da nossa lição bíblica no domingo passado, lá está escrito, ela não depende nem dos reformadores, respeitamos, ela só depende das Escrituras Sagradas, de onde vem toda a fonte doutrinária para o nosso pentecostalismo. Então, por que não no devocional, os que não são, buscar o batismo do Espírito Santo? Um bom momento e uma boa lembrança. Pastor, e quais são os riscos que corre um crente que tem uma vida devocional ativa, mas é uma pessoa pouco vigilante? Aí ele cocheia dois pensamentos. Aí é uma vida que Jesus advertiu, não pode se ver dois senhores. Ou bem é um crente, ou bem não é, porque é o único vagão que não anda em dois trilhos, é o vagão do crente, ele é monotrilho. É só isto. Porque como é que eu digo que sou um crente e não sou vigilante com as situações, tentações ou interesses mundanos, especialmente os que agridem diretamente a palavra de Deus? As recomendações bíblicas, desde o passado longínquo, de Gênesis até Apocalipse, são peremptórias. Ou se agrada a Deus, ou não se agrada. Ou se serve a Deus, ou não serve. Ou brilha, ou não tem brilho. Então, a pessoa pode fazer os melhores devocionais programados e estilizados, e não sendo vigilante e não agradável a Deus, vai cair na repreensão de Jesus, que repetiu o profeta Isaías. Este povo louva-me com os lábios, mas o coração está distante de mim. Então, é uma questão muito simples, não simplória de se entender. Não é? E Jesus disse, vigiai e orai. Ouça bem, ele não disse orai e vigiai. Ele colocou na sequência a oração depois da vigilância. Isso é muito bom para nós compreendermos que a vigilância é constante. A oração é necessária. E o devocional também implica uma vida de vigilância e oração. Pastor, há quem se vanglorie de manter uma vida devocional em dia. Que conselho o senhor dá àqueles que se acham superiores pelo fato de orar e estudar a Bíblia mais do que os outros? Eu acho que quem é vaidoso por si só já está praticando pecado. Não há a menor dúvida. Não estou dimensionando o pecado e nem o juízo de Deus sobre ele. Ninguém deve se arvorar mais santo do que o próximo. Ninguém deve se arvorar mais chegado às coisas de Deus do que o irmão. Eu acho que a vaidade, por si só, já é um grande empecilho de uma realidade espiritual fluente da parte de Deus correspondida. Na carta a Romanos, eu posso, não estou dizendo regra de interpretação, mas pelo menos em aplicação, está escrito, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Pois tu que julgas, faz o mesmo. Ora, como é que eu vou julgar-me mais santo, mais pentecostal,
mais biblicamente conhecedor, mais, enfim, quaisquer realidades dentro deste contexto da pergunta? Não, pelo contrário. Vamos nos colocar, como disse o salmista no Salmo 115, se a memória não me falha: não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. E repetir o que exemplificou João Batista: importa que ele cresça e que eu diminua. Sou dos que aprenderam e ensinam que quanto mais tivermos intimidade, relacionamento, experiência e conhecimento bíblico e das coisas de Deus, mais humilde devemos ser. E nada exibido nós devemos proceder, porque toda a glória é de Jesus Cristo. O senhor acredita que nessa resposta também cabe a passagem bíblica que Jesus citou a respeito da parábola do fariseu e do publicano? Com certeza. Ele repreendeu uma atitude de exposição própria em detrimento àquele que humilhou-se e reconheceu-se até incapaz para estar diante de Deus. Pastor, finalizando essa entrevista, eu gostaria que o senhor deixasse aí uma palavra final aos nossos internautas, em todo esse contexto aí que nós falamos de vida devocional. Que palavra o senhor quer deixar aos crentes do Brasil? Sobretudo, o senhor até pensou aí, ou pincelou um pouco a respeito especificamente dos pentecostais. O senhor pode dirigir-se ao nosso público falando a respeito das conclusões que o senhor tira desta entrevista e que ponto mais o senhor gostaria de destacar? No mês de outubro, eu ministrei para a nossa igreja, já quando começamos a flexibilizar os cultos, isto é, passamos dos plantões espirituais que eu estabeleci para os cultos presenciais, enfim. E nas primeiras mensagens que eu preguei, eu fui enfático. A saída para o Brasil dos efeitos desta pandemia não está no governo, não está no legislativo, no judiciário e não está na economia. A saída para o Brasil está com a igreja. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, buscar a minha face, se arrepender dos seus delitos, eu ouvirei desde os céus. Perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Não tem como sair desta verdade bíblica. Deus é o Senhor da história. Nada acontece mínimo ou máximo na sua realidade, evidência e repercussão que Deus não esteja presente e, acima de tudo, sob a sua permissão e, por que não, até planejamentos, se possa ter. O Brasil vive um momento terrível. Na manhã de hoje, se permite aqui expressar sobre minhas experiências, conversando com um grupo de ministros da nossa igreja, eu dizia para eles, 73 anos de idade, 47 consagrado a pastor e desde então exercendo o ministério, nunca vi no Brasil e no mundo uma situação desta, de já um ano, exatamente um ano, e ninguém sabe a saída. Todos se atropelando, ciência diz uma coisa, governo diz uma coisa, político fala outra, a economia se arrebentando em todos os países, é uma coisa desastrosa, inimaginável, impensada, nunca até prevista pelas autoridades, por mais competentes que fossem. Então, Deus está também permitindo nesse tempo, creio eu, que o seu povo entenda que nada humano é capaz, nada da mente humana é possível, senão quando Deus age. Essa que é a verdade. A permissão de tudo é de Deus, que criou todas as coisas, e o homem, evidentemente, a Bíblia nos ensina. Dentro deste universo de realidade, está a igreja. Quando os pastores começam a se degladiar por causa de político, um simpatiza este, outro aquele, outro, nós escolhemos os nossos candidatos nos dias da eleição. Por plena consciência, no caso cristã, evitamos votar em candidatos que prejudiquem a boa-fé, a boa moral, enfim, as coisas que a Bíblia concorda, e não estou dizendo que a política é bíblica, é coisa da Bíblia. Ou melhor,
tem que estar de acordo com a Bíblia. Política é coisa da razão. Entretanto, uma razão que comporte aquilo que, como crente, venha a coincidir com a nossa fé e comportamento cristão. Aí se escolhe um candidato. Certo ou errado, está lá. Agora, não é por causa disso que vamos brigar, degladiar, e vai para lá. Não. Infelizmente é o que está acontecendo. Eles não se entendem. Problema deles. O judiciário não se entende com os políticos, com a sociedade e até com a Constituição, com todo respeito. A verdade é esta. O legislativo, cada um tem uma proposta as mais mirabolantes e inimagináveis possíveis. Oh, meu Deus! O comércio se rebentando, com as empresas muitas fechando. O desemprego aumentando. A calamidade na saúde declaradamente aí anunciada. O que fazer? Brigar, falar, reclamar, dizer que o governo não. A igreja tem a solução. A igreja busca a face de Deus. Como pentecostais, nós cremos que Deus também opera o poder para nós sermos instrumentos, divulgadores e promulgadores daquilo que a Bíblia Sagrada fala e o Espírito Santo nos dirige. Então, eu creio que nesse período, se estou alongando, me perdoe, muito importante é, nas igrejas, nos devocionais ou qualquer outras ocasiões, entender que o movimento, a promessa, serve-nos de parâmetro, não só para buscarmos o batismo com o Espírito Santo, a renovação dos que já foram batizados, os dons espirituais, que é princípio a proposta, mas também para nos dirigir a Deus, como pentecostais que somos, sem demérito aos demais irmãos que não são, para dizer, Senhor, opera neste Brasil, opera nas autoridades, enfim, opera conforme tu sabes operar, na proporção da tua vontade, para que o teu nome seja glorificado nesta pandemia. É um momento muito interessante e que deve ser oportunizado para que as igrejas assumam o seu dever, não somente na oração, não somente na pregação específica da palavra, orientando o povo interno de comportamento e dizer para aqueles que estão sofrendo, quer da enfermidade ou outras motivações por elas causadas dos desempregos e etc., que Jesus Cristo é a solução e ele pode, acima de tudo, salvar, operar maravilhas e, como aprendemos, salva, cura, batiza com o Espírito Santo e nos deixa convictos da maior esperança, que não é no governo, na economia, no legislativo e nem no judiciário. É a volta de Jesus. Pastor, muito obrigado pelo senhor ter nos concedido essa entrevista, muito esclarecedora, por sinal. Renovamos votos de felicidades aí para o senhor, para a sua vida, sua família, seu ministério. Estamos muito agradecidos. Que o bondoso Deus continue operando através da vida do Senhor e na vida do Senhor também. Que Deus abençoe a todos os irmãos, irmãs, internautas que acompanharam esta entrevista. Me perdoe se não estive à altura, reconheço as minhas limitações. A irmã Gilberto, que me convidou para este momento tão agradável, e ao nosso diretor executivo, irmão Ronaldo Rodrigues, e na sua pessoa, toda a equipe CPAD, que muito trabalham para a obra de Deus, na literatura, enfim, no que está acontecendo desde a sua fundação, na disseminação das Escrituras. Que Deus abençoe e não esqueçam, orem por nós sempre. A você, amigo, irmão internauta, encerramos por aqui esta edição do seu programa Teologia em Foco. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, te convidamos a inscrever-se. Você também pode ativar as notificações para receber lembretes de novos conteúdos postados. Também pode curtir, comentar e compartilhar o programa de hoje. A paz do Senhor Jesus a todos. Até nosso próximo encontro.